Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, pedir para deixar like, se inscrever no canal. E Muricy Ramalho, fica ou deixa o São Paulo? Muricy tem dito para pessoas próximas que a tendência é de sair do clube. A justificativa, ele está insatisfeito com a crise política e financeira do clube. São Paulo tem atrasado com frequência salários de atletas. A questão política tem a ver com a possibilidade real de impeachment, embora já tenha contado para vocês que a tendência é que o Júlio Casares escape do impeachment na próxima sexta-feira em votação do Conselho Deliberativo. Sobre esse tema da reunião, importante registrar que conselheiros do São Paulo entraram na justiça para exigir que a votação possa acontecer online e não apenas presencial, e mais, que não exista a necessidade de um foro qualificado. Dessa maneira, em vez de 191 votos, seriam necessários 172 votos para que Júlio Casares fosse cassado. Só para completar sobre o Muricy, ele atua como coordenador de futebol e havia ganhado mais espaço e autonomia do dia a dia do clube desde a saída em novembro de Carlos Belmonte. A verdade é que o Muricy foi contratado como um grande escudo e tinha pequena participação nas principais decisões ligadas ao departamento de futebol do Tricolor. O Jean Gomes, Nicola, boa noite, tudo bem? O Flamengo ofereceu o volante Alan, mais o atacante de ponta Everton Cebolinha ou Michael para o São Paulo escolher em troca do Marcos Antônio. Confere. Jean, eu vou até checar com uma pessoa do São Paulo. O que eu sei é que o Flamengo quer muito contar com o Marcos Antônio. O Alan entraria na parada. Sobre Everton Cebolinha ou Michael, eu tenho dúvida. Mas se eu sou o São Paulo e essa proposta existe, eu topo, eu faço negócio. Deixa eu só ver. E aí que eu tinha ouvido de uma pessoa do Marcos Antônio é que o São Paulo deixaria para tentar avançar nessa negociação depois da eleição, da votação. Vocês sabem que na sexta-feira o Júlio Casares vai ter de escapar do impeachment e qualquer notícia relacionada à saída do Marcos Antônio nesse momento certamente enfraqueceria ou tornaria a situação do Júlio Casares ainda mais complicada, a menos que o São Paulo conseguisse um pacotão de reforços através do Marcos Antônio. Se o São Paulo, por exemplo, traz o Alan em definitivo e mais o Cebolinha ou o Michael, aí eu já começo a achar que fica interessante. Então, ó, Fábio Duarte, like número 2. Alguma novidade no Tricolor Paulista sobre reforços? Cara, tá tudo meio parado, tudo muito condicionado a essa questão envolvendo o impeachment, né? Tem essa situação travada do Marcos Antônio com o Flamengo, e que envolve o Alan, tem também a ida do Rodriguinho para o Red Bull Bragantino. O Dória foi apresentado nessa segunda-feira, notícia que eu já tinha contado para vocês na semana passada. Acha que o Casares cai e o meia perto? Cara, eu não tenho nenhuma informação de meia perto, tá? Vou até apertar os dirigentes do São Paulo para ver se durante a live a gente avança alguma coisa nesse sentido. Sobre o Casares, o pessoal da oposição entrou com liminares para pedir duas mudanças para a votação da sexta-feira. A primeira, a possibilidade da votação online. A oposição sabe que dificilmente vai conseguir o impeachment do Júlio caso exista a obrigatoriedade de os conselheiros aparecerem presencialmente. Tem muito conselheiro de muita idade, com dificuldade para se locomover, tem muito conselheiro viajando, e tudo isso torna a necessidade de obter 191 votos muito difícil. E aí que entra o segundo ponto, também nessas liminares na justiça, os opositores tentam conseguir com que seja retirada a possibilidade de o fórum qualificado. Com o fórum qualificado, você precisa de 191 votos para o impeachment do Júlio. Sem o fórum qualificado, a necessidade de 172 votos, aí ficaria bem mais plausível a saída do presidente, tá bom? Alan e Cebola por Marcos Antônio, Zenon avançou e o Muricy vaza. Tomás, mandei mensagem para uma pessoa do São Paulo, assim que a live começou. Eu escrevi assim, ó, é verdade que o Flamengo ofereceu Alan e Cebolinha ou Michael pelo Marcos Antônio? Não, nada a ver, tá? Vou mandar essa mesma mensagem para uma outra pessoa, deixa eu agradecer. José de Menezes, Nicola, você que tem credibilidade, acha que alguém será preso no São Paulo? Ô, Joseph, não, acho que não. E aí eu me baseio em outros casos que aconteceram no futebol brasileiro. O Augusto Melo, por exemplo, está respondendo a processo, vai ser julgado, mas está longe de passar para correr esse risco, tá bom? Ó, perguntei para uma fonte no São Paulo, a mesma que garantiu que não há proposta do Flamengo, incluindo Alan e Cebolinha ou Michael pelo Marcos Antônio. Perguntei ao Muricy, vai sair mesmo? Aí a resposta dessa pessoa com quem estou conversando, não falou nada.
mas ele fez uma cirurgia. Isso é real, de fato o Muricy tinha essa cirurgia já programada, tá bom? Boa noite, Nicola. Você acha que o Crespo termina o Paulistão no comando? Essa formação não está rendendo. Já tem 3 meses de salário atrasado no São Paulo. O Leonardo está perguntando sobre 3 meses de salários atrasados no São Paulo. Ontem eu mandei mensagem para uma pessoa de São Paulo e ela disse que não sabia. Ricardo Freitas Gomes. Será que o Casares tem algum trunfo até sexta para escapar da saída? Como está a aposentadoria dos caras? Ele vai colocar o clube na justiça? Acho que o Júlio está se apegando à dificuldade da oposição em levar 192 pessoas na sexta-feira para a reunião, tá? A única chance de o Júlio cair, a menos que a justiça mude as regras do jogo, é se a oposição reunir 192 de 265 conselheiros, tá? É muita coisa. Especialmente porque a gente está no mês de janeiro e vários dos conselheiros do São Paulo são muito velhinhos, especialmente os vitalícios, têm dificuldade de locomoção, difícil imaginar que eles saiam de casa. Então, por exemplo, um conselheiro de 90 anos de idade que não quer participar dessa votação, é um voto a menos nessa tentativa do impeachment, tá? A tendência é que se não existir nenhuma movimentação, nenhuma novidade na justiça, que o Júlio escape do impeachment, tá bom? Rapidinho, ó. Para quem está chegando agora, eu estou conversando com uma pessoa de São Paulo e a gente faz uma breve recapitulação sobre o que já aconteceu. Perguntei se é verdade que o Flamengo ofereceu o Alan e o Cebolinha ou o Michael para ter o Marcos Antônio. Não, nada a ver. E o Muricy vai sair mesmo? Ele não falou nada sobre isso. E ele está fora porque fez uma cirurgia, tá? Perguntei se o São Paulo está com 3 meses de imagens atrasadas. A resposta foi não. E depois eu tentei buscar mais informações. A pessoa disse que vai trazer todo o levantamento do que o São Paulo deve amanhã, tá? E a última, Kevin Zenon do Boca. Tem alguma chance? Temos interesse, mas é difícil, tá? Então, informação importante, o São Paulo não desistiu do Kevin Zenon e está tentando convencer o Boca Juniors a liberá-lo por empréstimo, tá? Então, há uma negociação em andamento, informação importante que eu queria dividir com vocês. Qual a chance de Marino Inestrosa, atacante colombiano do Atlético Nacional e uma das joias do futebol sul-americano, pintar como reforço no São Paulo? Essa especulação surgiu depois de que a jornalista colombiana Pilar Velásquez afirmou que o tricolor é um dos interessados. Confesso que achei a notícia bastante estranha. O Inestrosa quase virou reforço do Boca Juniors numa operação de 5,5 milhões de euros. E o martelo só não foi batido porque o Atlético Nacional tenta ganhar ainda mais. Você sabe, o São Paulo está em busca de reforços, mas dá prioridade total a jogadores que cheguem de graça. Ou em fim de contrato, ou por empréstimo, ou na base da troca. Os primeiros reforços do São Paulo tiveram todas essas características. O Danielzinho não tinha mais contrato com o Mirassol, Coronel não tinha mais contrato com o New York City, o Dória conseguiu a rescisão do seu vínculo com o Atlas, enquanto o Lucas Ramon assinou um pré-contrato e, na pior das hipóteses, chega a partir de 5 de abril, dia seguinte ao fim do seu contrato com o Mirassol. O Inestrosa não será contratado. Consultei uma fonte no São Paulo que admite que o São Paulo gosta do Inestrosa, mas não há capacidade financeira. Quero falar agora sobre o São Paulo. Quando você pensa que nada pode piorar, você está completamente enganado. Nesse domingo, na estreia do Campeonato Paulista, o Tricolor tomou 3-0 do Mirassol em Mirassol. E depois da partida, Júnior Pedroso, que é empresário de 3 atletas do São Paulo, usou suas redes sociais para criticar. E o curioso é que o Júnior Pedroso tem um perfil super calmo, tranquilo, não é de se envolver em confusões. Só para lembrar, ele é representante do Lucas Moura, do Pablo Maia e do Ferreirinha. O Júnior escreveu o seguinte, abre aspas, líder limitado não é aquele que tecnicamente tem limitações, mas aquele que não consegue nem ter a confiança do seu grupo. Esse não tem muito para onde ir. A grande questão a partir dessa declaração foi se o recado se portou ao Crespo ou ao Luciano, que depois da partida previa um 2026 ainda pior do que o de 2025. Imagino que o recado deva ter sido para o Crespo, embora não tenha existido a comprovação. Vale a lembrança de que os 3 atletas do Júnior Pedroso começaram a partida no banco de reservas. O Lucas Moura e o Ferreira até entraram no segundo tempo, quando o São Paulo melhorou e criou chances para diminuir. O placar estava 2-0 para o Mirassol. O São Paulo perdeu algumas oportunidades no contra-ataque no finalzinho, tomou 3-0. Já Pablo Maia nem sequer do banco saiu. O Júnior Pedroso, nessa mesma postagem, ainda escreveu, abre aspas, líder tem que liderar sua equipe, assumindo seus erros sem expor seu time. Errou,
Apenas assuma e tente aprender com seus erros. E se você acha que a crise no São Paulo é só técnica, vale a lembrança de que na sexta-feira Júlio Casares passará pelo processo de impeachment, haverá votação no Conselho Deliberativo. E para piorar de vez, nesse domingo, o fantástico programa da Globo apresentou uma longa matéria sobre toda essa questão envolvendo o extracampo tricolor e revelou que Nelson Ferreira, diretor adjunto que saiu do São Paulo ao lado de Carlos Belmonte, é investigado pela polícia por ter aberto 15 empresas diferentes durante o período em que foi diretor do São Paulo, de 2021 até o ano passado. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.